Esta noite vamos fazer um passeio por nossa conta e risco. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Viajando pela Rota 666, no território do Texas, até chegar à cidade de El Paso, também conhecida como a fronteira do inferno, e após um cansativo trajeto que dizem ter sido pisado pelo próprio diabo, vamos precisar fazer uma paradinha para descansar. Por $425 por mês, para ter um quarto com banheiro compartilhado, ou $450 por uma suíte com banheiro próprio, você pode até morar no Soto Hotel. Há também mais 2 quartos para hóspedes temporários. Não se trata apenas de um hotel para os hóspedes, porque muitas pessoas vivem lá. São cerca de 47 inquilinos vivos, principalmente aposentados, e mais um incontável número de fantasmas. Pelo que dizem as testemunhas, que são muitas, há um fantasma de uma garotinha chamada Sarah. Só que não há qualquer registro de morte de uma criança naquele lugar, o que já seria um forte indício de presença demoníaca. Segundo o encarregado da manutenção do hotel, o Sr. Paulo Dias, há fantasmas por todos os lugares, em cada quarto ou dependência. E para ele, o lugar mais assustador e infestado de atividade paranormal é o porão. Ele diz ficar apavorado cada vez que precisa fazer algum serviço ou guiar algum caça-fantasma até lá. O problema com o porão é coisinha simples. É que pode se tratar de um dos muitos portais para o inferno espalhados no planeta. Que esse portal possa ter sido aberto ali. E o que sugere isso é o fato do edifício de cerca de 100 anos ser o foco de assombrações, possessões, ataques sobrenaturais físicos, como arranhões, empurrões e enfermidades, também mortes. Ao longo dos muitos anos, esse porão sabe-se que foi usado para rituais, o que alimenta ainda mais e mais a energia nefasta do lugar e atrai muitas almas perturbadas que acabam fazendo do Soto sua casa. Em 1973, um homem chegou pedindo hospedagem. Segundo os funcionários da época e alguns inquilinos, alguns vivendo lá até hoje e que testemunharam o fato, era um homem fechado, estranho e de poucas palavras, que só ficava trancado. De repente, ele ficou extremamente violento e começou a destruir o quarto, e não só o dele, mas também a arrombar as portas e fazer o mesmo em outros quartos no corredor. Com muita dificuldade e com a ajuda de outros inquilinos, ele foi capturado pela polícia e arrastado para fora. Só que enquanto era expulso, lançou maldições no hotel e nas pessoas que entrassem nele. Mas acredita-se que seja lá o que for que assombre o lugar, esteja lá bem antes disso tudo ter acontecido, que esse fato foi uma consequência e o homem foi só uma vítima. Todos dizem que a atividade está concentrada, todo o mal está concentrado no porão. Um dos guardas de segurança disse que lá embaixo está de fato o fantasma de uma criança, que ele já teria visto uma menina que dá gargalhadas e às vezes é vista correndo por todo o hotel. Já alguns inquilinos relatam sempre ouvir crianças, que é mais de uma, correndo pelos corredores, mas quando abrem a porta, não há ninguém. Em 6 de fevereiro de 2014, novamente a polícia foi chamada para tirar de lá um inquilino que estava dando problemas. Muitas foram as reclamações de que do quarto dele vinham sons estranhos, como batidas, vozes e coisas se quebrando. Quando o policial chegou e bateu a porta, ele foi golpeado. Não se sabe por quem e nem pelo que
e caiu, se debatendo, como em um ataque epilético. Ele foi socorrido pelos outros policiais e tirado de lá. O inquilino continuou trancado no quarto, mas os outros hóspedes estavam ouvindo que ele falava, sem parar, um idioma estranho. Quando arrombaram a porta e conseguiram entrar, o viram sentado, balançando o corpo e ainda repetindo palavras impossíveis de se decifrar. O lugar parece guardar alguns segredos que os inquilinos não querem contar. Apenas dizem que é muito perigoso e que até mesmo uma investigação paranormal pode mexer com forças capazes de afetar negativamente a todos. A gerente também sente pavor do porão e diz sem pensar que lá é cheio de entidades ruins. Já na entrada há uma placa avisando que nada lá dentro deve ser tocado ou removido. E antes mesmo de descer as escadas, surge o segundo indício de presença demoníaca. Um forte cheiro de carne em decomposição, unicamente no ponto em frente à porta. E tanto os inquilinos quanto os funcionários já sentiram o mesmo cheiro por várias vezes. Mal iluminado, frio e cheio de tranqueiras amontoadas nos cantos. O porão por si só já é assustador. E piora muito, pois o tempo todo é possível ouvir vozes sussurrando, coisas caindo, batidas nas paredes, objetos se mexendo e se arrastando. Há relatos de pessoas que ficam tontas e enjoadas, principalmente em um certo ponto, próximo a uma das paredes. A sensação de estar sendo observado de perto é constante e a temperatura cai bruscamente. O mais estranho relatado pelos mais sensíveis é uma sensação de raiva muito forte, uma vontade de machucar e até mesmo de matar as pessoas que estão por perto. Outras já sentem vontade de sair de lá imediatamente e caem num choro desesperado, sem nenhum motivo. É como se a maldade se tornasse algo sólido e conseguisse trazer para fora o pior de cada um. O reverendo Henry Flores disse que, ao ir certa vez até o porão para fazer uma oração, viu um pentagrama pintado no chão. Também havia o símbolo do infinito e várias cruzes. Foi quando um grupo de visitantes chegou e começou a jogar moedas no centro do pentagrama. Sabendo muito bem do que se tratava, o reverendo logo se apressou em avisar ao gerente, que imediatamente mandou cobrir com cimento os símbolos e proibiu a entrada de turistas no porão. O curioso é que exatamente onde o pentagrama estava é o local onde a sensação de raiva se manifesta, e o reverendo acredita que ali foi aberto tal portal. Durante uma investigação paranormal, foram captadas vozes masculinas e femininas o tempo todo, mas nenhuma voz de criança. Há paranormais investigadores que dizem que crianças muito pequenas não se tornam fantasmas. O que ocorre é que entidades demoníacas consigam imitar perfeitamente a imagem e a voz de alguma criança que tenha morrido no local. Por se tratar de uma criança morta em circunstâncias violentas, acaba comovendo os vivos, que se tornam mais abertos a alvos fáceis para as possessões. Até então, a presença demoníaca era apenas uma suspeita, mas foi então confirmada quando a resposta para a pergunta do investigador, quem está aí, foram as famosas 3 batidas. Os investigadores ficaram muito afetados, começaram a brigar entre si, a quebrar os equipamentos, logo após uma tentativa de exorcismo. Eles também foram atacados por pedras que surgiam do nada. Além da entidade demoníaca, há também forte atividade poltergeist. Coisas muito pesadas são arremessadas e empurradas, muitas das vezes captadas por câmeras, e os ataques físicos aos vivos são constantes e muito violentos. Quem quer que esteja ali não quer visitas, e isso é certo. As investigações no Soto Hotel continuam, já que ainda não foi chegado a um consenso sobre a entidade que habita o lugar e prende todas as outras. Enquanto isso,
Vivos e mortos convivem de maneira que podem, dormindo quando conseguem e se protegendo como sabem. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mas o lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.